Sabe que é método científico? Sabia que teoria e hipótese são duas coisas diferentes? Vou falar pra você nesse vídeo. E aí, beleza? Meu nome é Lucas Maquedice e eu tô aqui pra mostrar pra você o que é o método científico e aproveitar e falar pra você a diferença de hipótese e teoria, que provavelmente você confunde os dois. Normalmente, quando alguém tem um pensamento sobre determinado assunto e acha uma solução, ela chama aquilo de teoria. Eu descobri que eu tenho uma teoria de que toda vez que eu espirro chove na Malásia. Então, na verdade, isso não é teoria. Tem outro nome, só que para explicar isso para você, eu preciso te mostrar o que é o método científico. Por volta do século XVII, com alguns filósofos e estudiosos da época, como Galileu Galilei, como Francis Bacon e René Descartes, haviam muitos questionamentos filosóficos nessa época. E a partir deles foi consolidado o método científico. E o que é o método científico? O método científico são um conjunto de passos para você chegar no seu resultado. Criar uma nova teoria ou complementar uma existente. E por que ela foi criada? Porque antigamente você pensava num tema, eram só ideias na sua cabeça, mas você não tinha como testar elas, você não tinha como fazer nada. Agora, com o avanço da tecnologia, das pesquisas, da ciência no geral, você pode ter um cuidado melhor na hora de formular essas questões e resolvê-las. Por isso foi criado o método científico com os seguintes passos. Você faz a observação, você tem a criação da hipótese. Que seria hipótese? Seria você formular a ideia na sua cabeça. O que as pessoas chamam hoje de teoria, na verdade se chama hipótese. Você tem a observação, você tem a hipótese, os testes dessa hipótese, podendo fazer os experimentos já nessa mesma etapa, e a sua descrição matemática. Depois você formula a sua teoria, ou também a gente pode formular uma lei. Daqui a pouco eu vou explicar a diferença dos dois. Como você percebeu, eu listei hipótese e teoria em lugares diferentes. A hipótese é a ideia que você tem sobre determinado assunto. A teoria é o conjunto final. Aquilo é uma teoria, como por exemplo a teoria da relatividade. Ela não é só uma ideia, ela é a ideia com os cálculos matemáticos e com os experimentos, é o pacote completo daquilo, é a teoria. Ou as leis também, por exemplo, as leis de Newton, já são um pacote completo do conceito com a matemática. Quando você tem só a ideia, é a hipótese. Quando você tem o pacote completo já, tudo finalizado, matemática e a ideia, é a lei ou a teoria. Mas agora, como saber se você está formulando uma lei ou uma teoria? Vai diferenciar a lei da teoria é a ordem que você segue. Por exemplo, você pode fazer a observação, criação da sua hipótese, você pode fazer os cálculos matemáticos e depois dos cálculos matemáticos você faz os experimentos. Esse é a teoria. Ou você faz a observação, você cria a sua hipótese, você faz os experimentos e depois dos experimentos você faz a sua descrição matemática. Essa é a lei. Para eu poder representar de um jeito melhor para vocês, eu vou pegar aqui a série The Big Bang Theory. Se você não assistiu, você vai entender do mesmo jeito. Tem dois personagens nessa série, que é o Leonard e o Sheldon. Os dois são físicos, só que um é físico teórico, o outro é físico experimental. E eu vou começar pelo Sheldon. O Sheldon é um físico teórico, você já sabe onde você vai, né? O que ele faz? A partir da hipótese, você já tem a observação da hipótese, ele parte para os cálculos matemáticos. Ele faz todos os cálculos matemáticos possíveis para aquela situação e depois, com os resultados desses cálculos, ele faz a experimentação. Então, ele seria a representação da teoria. Já o Leonard, que é um físico experimental, a partir da sua hipótese, ele faz experimentos de todos os jeitos possíveis. Com os resultados desses experimentos, ele faz a descrição matemática. E ele seria basicamente uma representação da lei, tendo essa diferença de lei e teoria a partir da ordem que é seguida a partir da hipótese. Uma teoria, ela pode ser refutada. O que seria refutada? Ela pode ser contrariada ou ela pode ser complementada ou corrigida, sendo algumas teorias com verdades absolutas. Por exemplo, a máxima de velocidade que você pode atingir é a velocidade da luz no espaço. Essa é uma verdade absoluta, você não pode quebrar essa velocidade. Tem outras teorias que não são de verdade absoluta. Um exemplo de uma lei que não tem verdade absoluta, eu posso usar a equação geral dos gases, que é uma lei para gases ideais, que seria no caso a lei de Clapeyron. Porém, o hexafluoreto de xenônio, um gás nobre que faz ligações, pois a maioria dos gases nobres não fazem ligações, que é um gás de molécula mais complexo e não tem o comportamento de um gás ideal, fazendo assim com que a equação geral dos gases não seja uma verdade absoluta, por ter essa diferença de comportamento do hexafluoreto de xenônio para os outros gases. E toda teoria, para ser válida, ela tem que ser falseável. O que seria uma teoria falseável? Tem que ser sujeita a testes de outras pessoas. Tem que poder pegar a sua teoria e fazer testes elas mesmas para saber se o seu cálculo está certo ou não, se os seus experimentos estavam certos ou não, porque tanto nós quanto os nossos instrumentos podem estar sujeitos a erro. O que já aconteceu várias vezes, por sinal. O instrumento não está bem balanceado, não está bem equilibrado e dá cálculos errados, ou uma calculadora com problema também. E, portanto, depois da sua teoria, ela passará para outras pessoas, essas pessoas vão testar, e se elas tiverem sucesso
sua teoria será publicada. Se não tiver sucesso, sua teoria está errada, aí você tem que refazer ou outra pessoa vai refazer. Aí fica a critério para poder chegar no resultado. E a partir desse resultado, quando outras pessoas fizerem os testes, aí vai ser publicada. Assim como Newton, quando fez sua teoria da gravidade, ela foi muito bem aceita, porém chegou Einstein com cálculos mais eficientes e provou que tinha certas correções na teoria do Newton. Ele não foi totalmente quebrada, ela foi implementada. O Einstein colocou algumas observações a mais e fechou a teoria e gravidade. Hoje, dificilmente ela vai ser contestada, dificilmente ela vai ser quebrada. Mas, se você conseguir, você manda para os caras lá, eles vão avaliar. Se tiver certo, você ganha um Nobel. Eu espero que você tenha entendido, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Deixe seu like para nos ajudar muito. Se inscreva no canal para você receber os nossos próximos vídeos. A gente vai tentar fazer um vídeo por semana desse estilo aqui. Deixe nos comentários se você tem um tema de vídeo pra gente fazer. Algum tema de física ou de alguma área próxima ali, você pode deixar o seu tema nos comentários que a gente vai ler e possivelmente a gente vai fazer um vídeo. Se tem uma dúvida sobre esse vídeo, deixe o seu comentário aqui, eu vou responder todas as dúvidas. É isso, galera. Valeu!